galera do Descomplica, boa noite. O vídeo de hoje é sobre o livro mais vendido do Brasil no momento, que é Pequeno Manual Antirracista. Eu acho que isso em grande parte se deve ao movimento que a gente está tendo no mundo inteiro sobre igualdade racial. Isso ressoou também no Brasil, né, como consequência natural. E os debates que estão tendo, né, por causa do assassinato que houve nos Estados Unidos de várias pessoas por questões raciais, e que isso acaba implicando também na realidade brasileira, e quanto homens jovens negros morrem muito mais por ocasião da violência policial. Então, o Pequeno Manual Antirracista é da autora Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira que fala bastante de questões raciais e de feminismo negro. E eu li, então eu perguntei no meu Instagram se vocês queriam resenha, e vocês pediram. Então eu vou tentar falar aqui um pouquinho, né? Porque é um livro pequeno. Então eu vou tentar trazer aqui um pouquinho sobre o que a Djamila traz nesse manual. Tentar ser o mais rápida possível aqui nesse vídeo. O primeiro ponto que a Djamila traz é o que a Kimanda traz nos Perigos da História Única, né? Que ela fala que quando ela foi criança, ela foi ensinada que a população negra ela foi feita escrava e pronto. E ela nunca foi trazida na escola outro ponto de vista acerca disso. Nunca foi trazido que na África os negros tinham sido reis. Nunca foi trazido que, na verdade, a população negra foi escravizada. Então, não foi contado sobre a resistência negra, não foi contado sobre como os negros se tornaram independentes, né? Foi contado a história de que a princesa Isabel tornou os negros libertos, então como se fosse a heroína dos negros, né? Então a história vista do ponto de vista, na verdade, a história contada do ponto de vista de quem coloniza e não do ponto de vista do colonizado, né? E a gente já fala disso em outro vídeo. Então ela fala também de falar do racismo no Brasil como um debate que sempre fala que não existe racismo no Brasil, mas que o racismo no Brasil ele é, antes de tudo, estrutural, ele é, antes de tudo, resultado de políticas brasileiras que, quando houve a libertação dos negros, houve um incentivo de trazer italianos e europeus para ocupar essas posições de forma a manter os negros e dar terras para esses colonos, esses imigrantes europeus, e manter os negros em condições subhumanas, né? Então não incluir esses negros na distribuição de riquezas e no acesso a estudos e tudo. E como os negros sempre foram hipersexualizados e tiveram seus corpos vulnerabilizados, e como as atitudes mais cotidianas de manter os negros nessa posição de serviçais, e como o silêncio dos brancos e de se manter, de se perpetuar nesses privilégios, do silêncio disso, mantém essas estruturas do racismo. Então ela fala como negros e brancos podem participar desse processo de mudar. Então ela fala da gente se informar sobre o racismo, ela fala da importância de debater o racismo, de ser o chato que fala sobre o racismo, que não é porque a gente é miscigenado que o racismo não é tão claro aqui como em outros países, que o racismo no Brasil não existe, que isso é um mito, que 89% dos brasileiros admitem que existe racismo, mas 91% não se reconhecem racistas, o que é um grande contrassenso, ou seja, existe racismo no Brasil, mas ninguém é racista. Então, pra gente não ter medo das palavras negro, branco, racista, pra gente assumir que isso existe, são processos, e que a gente enxergue isso, e que a partir disso a gente comece a debater isso, para não ter medo disso, desses debates, né? E pra gente enxergar a negritude, sim, né? E que ela disse que ela não se descobriu negra, ela foi acusada de ser negra quando ela entrou na escola, e que ela passou a sofrer violências cotidianas por ser negra, quando começaram a falar que o cabelo dela era ruim, quando ela se viu através de violências cotidianas mesmo, né? Então ela fala das divisões sociais que existem há séculos no Brasil, de como os negros se veem reduzidos a estereótipos, como ela várias vezes foi questionada por que ela queria ocupar lugares de fala e lugares de poder e lugares
de quando ela frequentou, por exemplo, a faculdade de filosofia, porque ela queria ocupar aquele espaço, reduzindo ela a uma condição de objeto por ser mulher e por ser negra. Então, quando ela escreveu um e-mail, por exemplo, ela já tinha feito 3 anos da faculdade de jornalismo, publicado vários artigos em várias revistas científicas, e ela foi elogiada simplesmente por ela ter escrito um e-mail bem, e por ela ser mulher e por ela ser negra. Então, ela recebeu um super elogio no trabalho. Então, como isso, às vezes, significa condescendência, por que a produção do saber, pra gente discutir por que os negros não ocupam lugares nas universidades, cadeiras como professores, e por que a produção do saber ela é massivamente branca, por que não tem autores negros nos nossos currículos das nossas universidades. Fala também para reconhecer os privilégios da branquitude, porque o debate racial sempre é focado na negritude, então para os brancos reconhecerem todos os privilégios que nos permeiam, né? E assim, por que a ausência de pessoas negras nos espaços de poder é tão grande? Porque as pessoas negras não estão ali. Será que isso realmente é só falta de mérito, né? Não pode ser somente falta de mérito próprio. Por que as pessoas negras estão sempre, na maior parte dos lugares, só servindo as mesas, né? Então, assim, os homens brancos são a maioria ainda na ocupação dos espaços de poder, então tem um privilégio na construção desses espaços de poder, né? E assim, como é perversa a construção desses espaços de poder e como a gente pode mudar a construção disso, né? Então a gente também percebeu o racismo que é internalizado na gente, né? Já que a maioria das pessoas percebe o racismo, então é preciso fazer cobranças, enxergar os nossos privilégios, entender as linguagens, né? Conversar em casa, na família, com os filhos o tempo todo. Essa história de lista negra, de cabelo ruim. Muito recentemente a Bombril, eu acho que lançou um produto que foi Crespinha, que era para falar de uma esponja, então isso foi muito criticado na mídia. Então, pra gente começar a se questionar sobre isso, eu tive uma filha, um homem negro, e eu lembro que eu ouvi muitos comentários a esse respeito, e eu me senti extremamente ofendida, e como as pessoas, elas não sentiam que elas estavam me ofendendo com esse tipo de comentário, porque minha filha, ela tem traços, ela é parda e tem traços de pessoas da população negra, né? Então, assim, como as pessoas não se percebem nesse lugar. Então, assim, a ausência de acesso da população negra à educação de qualidade, né? E a necessidade de políticas públicas de cotas raciais, por exemplo, e da construção dessas políticas públicas raciais, né? E, assim, que essas questões de, porque já tem um ministro do Supremo Tribunal que é negro, pra gente não romantizar isso, porque isso não é a maioria das pessoas, né? Pra enxergar também a branquitude no ambiente de trabalho e enxergar quantas pessoas negras tem também no nosso ambiente de trabalho e por quê. Quanto o nosso ambiente de trabalho também é racista e quanto os nossos processos de contratação também são racistas. Então ela também trabalha sobre isso, né? Fala pra gente a importância da gente ler autores negros e da gente inserir autores negros nos currículos das universidades, né? Questionar a cultura que a gente consome, né? Então ela fala sobre as construções, e aí ela fala também, cita de novo a Quimanda, né? Quando ela fala que a Quimanda, ela fala numa construção de discurso único, que ela começou a ler, ela achava que ela ia viver no inverno na Europa, e ela só via a construção de fábulas sobre pessoas brancas e tudo. Então, na verdade, a gente precisa respeitar o símbolo das nossas culturas, né? Então, se informar sobre a nossa própria cultura. E aí ela fala de uma lei brasileira que fala da importância de construir desde dentro das nossas escolas a importância das figuras negras e da importância da construção da nossa cultura, né? E não confirmar os estereótipos, e ela dá vários exemplos, inclusive do Mussum, nos Trapalhões, né? Que é uma figura estereotipada do bêbado, negro, vagabundo, que não quer saber de nada,
né? Então, ou quando os negros são retratados em novela, geralmente estão em posições ali de servir alguém, nunca em questão de protagonismo, né? Para conhecer seus desejos e afetos. Então, nesse capítulo, ela fala especialmente das mulheres e como as mulheres negras são estereotipadas. Isso vem desde a casa grande da senzala, e ela fala da questão aqui de como as mulheres negras elas casam muito menos do que as mulheres brancas. Então ela fala como as mulheres negras são hipersexualizadas, então elas são vistas às vezes como meras condições de objetos sexuais, só para ser amantes, para serem objetos sexuais, né? Então ela fala da importância do combate à violência racial e de como homens negros e jovens são muito mais assassinados do que homens brancos. Então ela fala como o índice de assassinato entre homens brancos reduziu drasticamente, entre homens negros e jovens aumentou. E ela fala da importância de sermos todos antirracistas, né? Inclusive pessoas brancas de se responsabilizarem criticamente pelo sistema de opressão que as prestigia, né? E de pessoas negras de se conscientizar dos processos históricos e não reproduzir esses processos históricos. E é basicamente sobre isso que o livro trata. Eu achei um livro interessantíssimo, importante para todo mundo ler. Eu comprei outros livros da Djamila, espero fazer resenha e trazer logo, muito em breve, pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Tentei ser o mais breve possível. E é isso. Beijinho, beijinho.